Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jane, eu sou psicóloga social. Esse canal aqui a gente só fala sobre psicologia. Seja bem-vindo, se é a primeira vez que você chega aqui, muito obrigada. Se você se sentir à vontade, faz aquela gratidão, se inscreve, comenta, compartilha. Nosso tópico de hoje tem mais de uma semana que eu estou falando sobre sentimentos, né? Fiz aquela série sobre problemas, transtornos mentais, e agora eu estou fazendo uma série sobre sentimentos, coisas que a gente passa e que esses sentimentos levam a pessoa a ter um transtorno. Então, hoje eu vivi um desses sentimentos que eu vou falar hoje, que é raiva. Todo mundo sente raiva em algum momento da vida, né? Em momentos diferentes e em graus variados. Raiva faz parte da experiência humana. A raiva, ela pode aparecer em contexto diferente. Às vezes ela é leve, às vezes ela é passageira, às vezes ela dura algumas horas, às vezes dura dias, às vezes dura mais do que dias. E ela pode aparecer de você ouvir uma crítica, de você receber um tratamento que você acha que é injusto, de você ser negligenciado, de você ser uma palavra em português assim muito comum, ludibriado. Então a raiva ela vem de várias formas. Quando alguém te acusa de negligência. Então eu resolvi falar desse assunto hoje porque hoje eu vivi esse sentimento de raiva. E por pouco eu não coloquei ela para fora. Porque quando eu comecei, eu consegui controlar meu pensamento. Eu estou passando por um momento delicado, eu tenho uma filha que tem problemas visuais, ela não está bem. E então eu estou assim muito angustiada com essa situação dela. Ela é uma pessoa que precisa de cuidados e não é fácil a pessoa não... olha, quem não ouve, quem não enxerga, ela enxerga, mas é muito pouco. Então, de vez em quando ela se sente muito mal e ela fica sem trabalhar, sem estudar, aí para um período, é difícil, é uma vida muito difícil. Então, eu hoje fui na agência bancária colocar um dinheiro para mandar para o Brasil. E quando eu cheguei lá, a moça me disse que o meu endereço estava obsoleto, que tinha mais de 6 meses que eu... tinha 7 meses que eu tinha renovado. E eu falei para ela, mas por quê? Ela disse, porque agora é de 6 em 6 meses. Eu falei, sim, mas eu não fui informada, eu estou sendo informada agora. E ela continuou ali falando sobre as regras da agência, aquela coisa toda. Aquilo foi me enervando. Porque eu estava com um problema, claro que ela não sabia, né? Ela estava fazendo a parte dela de funcionário. Porém, eu falei para ela, olha, alguns meses atrás eu assinei um documento aqui autorizando vocês a me mandarem mensagem. E todos os dias eu recebo mensagem da agência, né? Convidando para vir fazer depósito, que o câmbio tá bom, blá, 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 blá. E por que nessas mensagens vocês não me disseram que, ou vocês, não só a mim, mas a todos que tem que renovar, que tem que atualizar o endereço de 6 em 6 meses e olhar, observar, porque esse é o trabalho da agência e não meu, né? Eu tô acostumada, eu já me acostumei aqui. Aqui eu não preciso tá preocupada com determinadas coisas, porque o inglês ele avisa você.
1 mês, 2 meses antes, ele avisa. Então, assim, meu contrato de internet, 2 meses antes eu já recebo o aviso. E aí, durante esses 2 meses, uma vez por semana, eles dizem, vem esse tal dia, você vai querer renovar? Se você quiser, vem aqui, blá, 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 blá. O contrato do telefone é a mesma coisa. Então, aí você vai se acostumando com o jeito do país. Mas essa agência, ela é brasileira. Então, ela trabalha ainda com os métodos brasileiros, né? Porque poderia colocar lá no aplicativo, né? Lembre que de 6 em 6 meses tem que atualizar o endereço e tal, e tal, e tal. São regras daqui, mas que só é dito quando você chega lá. Então, eu estava numa emergência, precisava mandar o dinheiro hoje, porque é uma questão de saúde. E aí, ela começou a me dizer as regras da empresa. E aquilo me irritou de um jeito, e por pouco eu não explodi. Mas eu consegui controlar. Eu comecei, né? Porque quando eu falei para ela que eles não me mandaram, poderiam ter me mandado uma mensagem avisando isso, eu já falei em um tom um tanto agressivo. E aí na hora eu me toquei, eu falei, não, eu não posso falar assim com ela. Ela não tem nada a ver com meus problemas. Então aquela raiva. Aí eu fui pensar, quando eu cheguei em casa, por que que eu senti aquela raiva? Porque eu tô com problema. E a raiva, ele é um sentimento secundário. Então, você tem que descobrir de onde é que vem a raiva. Porque a raiva sempre vem de um sentimento primário. Medo, tristeza. E como eu tô triste, então essa raiva veio dessa tristeza, né? Mas eu só fui pensar isso quando eu cheguei em casa, que eu me acalmei, que eu tomei um chá de camomila, porque não tinha motivo para mim me estressar, né? Mas ela ficou ali falando, até que chegou o momento que eu falei para ela assim, você pode ou não pode fazer o meu depósito hoje? Aí ela falou, posso. Por que ela não falou logo assim, né? É falta de comunicação realmente. Porque se ela tivesse dito, olha, eu vou fazer o depósito da senhora hoje, mas na próxima vez a senhora traz esses e esses documentos. Pronto, a coisa morria ali, acabava ali. Mas você ficar ouvindo determinadas coisas como se eu merecesse uma lição de moral porque eu não levei um documento com o meu endereço para atualizar, sendo que eu não sabia. Porque é regra da agência. E eu não fui informada, então eu não podia levar um documento que eu não fui informado que era para levar em determinado tempo. Né? Tudo bem, ela está fazendo a parte dela. Mas ela deveria ter me perguntado se eu sabia. Mas ela só disse que ia fazer o depósito quando eu perguntei, você pode fazer o depósito hoje? Mas aí esse pode fazer o depósito, eu já estava, sabe? E isso me deu um mal-estar depois. Porque a raiva, ela estressa a gente e ela causa problemas de saúde. Porque o estresse, ele aumenta o cortisol. Então essa experiência de raiva pode variar entre irritação, frustração, uma raiva fervente, assim, fervilhante, né? Que você arrebenta tudo, quebra tudo ou machuca alguém. Então a raiva, ela tem vários níveis, que vai desde o tédio, que é uma forma moderada de raiva, na forma de insatisfação. Que quando você está entediado ou entediada, você está insatisfeita com alguma coisa, com algo que não é saudável. Então, pensar as formas hábeis de trabalhar a raiva, ao invés de dizer coisas que depois possa se arrepender do que você disse ou do que você fez, é uma forma de autocontrole, de inteligência emocional. Mas às vezes a raiva, ela é necessária. Tipo, quando você é injustiçado, quando você vê alguém sendo injustiçado, proteger alguém. Então,
nesse momento, nessa circunstância, a raiva diz que tem alguma coisa errada. A raiva, como eu já falei, ela é uma emoção secundária. E ela vem de emoções primárias, tipo medo, tipo tristeza. Porque às vezes você tá com medo e você fica com raiva. Aí aparece a raiva. Mas você não sabe que você tava com medo. Então, eu posso ter tido esses dois sentimentos. Eu tô triste por causa da minha filha e eu posso estar com medo de não poder protegê-la, de não poder cuidar dela, sabe? Porque eu tô longe, então isso me angustia, me entristece. Então, a raiva veio, porque ela é um sentimento secundário, ela veio e em algum momento eu comecei a colocar para fora. Não coloquei a raiva para fora, eu comecei, mas aí veio o meu controle. E eu controlei depois que eu vi meu tom de voz. Quando eu perguntei a ela, você pode fazer meu depósito? Eu vi que meu tom de voz não era normal. E aí nesse momento eu amenizei. Quando ela falou que pode, eu já dei o dinheiro e já peguei meu recibo e vim embora. Então, tristeza vem de desapontamento, de desânimo, de experiências de perda, de experiências de impotência. A gente fica impotente, eu me sinto impotente nesse momento porque eu não posso viajar para ir lá. Eu não posso também trazer ela nesse momento porque requer uma estrutura para mim trazer ela e eu não posso fazer isso agora porque ela tem também uma filha, né, pequena, e eu tenho que trazer as duas, eu não posso trazer uma só, né? Então eu tenho que ter uma estrutura, que é para ter uma criança aqui, que é para ter, cuidar dela. Porque quando ela chegar aqui, eu vou ter que cuidar dela, porque ela está doente. Então é uma situação que me causa impotência, tristeza, angústia. Então assim, são vários sentimentos que eu estou sentindo e que me fez botar essa raiva para fora. Mas eu não cheguei a colocar, eu comecei, mas eu fui lá e controlei a situação, fiquei calada, né? O coração disparou ali na hora, porque quando você contém uma raiva, o cortisol vai lá em cima. E quando eu cheguei em casa, eu estava com a respiração ofegante, aí tive que tomar um chá de camomila, me acalmar, fazer uma oração, ouvir Ave Maria, que é uma música que me acalma. Então, sentir medo, sentir tristeza, sentir impotência é muito desconfortável, a gente fica vulnerável e muitas vezes sem controle. Então, inconscientemente, nosso cérebro muda quando você se sente impotente, triste e com medo, o cérebro muda o sentimento para o secundário, que é a raiva. Porque a raiva, sabe por que as pessoas explodem, quebra tudo, bate nos outros, arrebenta quando tá com raiva? Porque raiva é uma energia. E isso faz a gente se sentir responsável por alguma coisa, ao invés de se sentir indefeso ou vulnerável. É difícil controlar comportamento. Como trabalhar a raiva? Seja ela fraca, seja ela forte, seja ela branda. Por um momento, que foi o que eu fiz, você tem que parar e verificar se você consegue identificar a emoção primária que está provocando a raiva. Então temos que praticar uma coisa chamada metacognição, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, que é você pensar sobre os seus pensamentos. Então naquele momento eu pensei, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou agindo assim? Porque se eu estou agindo é porque eu pensei daquela forma. Então a metacognição te faz pensar sobre o pensamento. E quando você medita, você está fazendo metacognição. A metacognição, ela explora nossos pensamentos para pensar porque estamos pensando daquela forma. O nosso pensamento é que alimenta todas as nossas emoções, seja ela qual for, raiva, amor, desejo, frustração, angústia, sofrimento. É o pensamento
que alimenta essas emoções. Então pode demorar um pouco para a gente identificar e se acalmar, para poder entender o que é que está por trás ou por baixo daquela raiva. Trabalhar o medo, a tristeza, ou trabalhar esses sentimentos primários faz com que a gente possa controlar e lidar com a raiva. Então, ao identificar a emoção que causou a raiva, é mais fácil a gente determinar uma ação para resolver o problema. E isso nos faz descobrir se aquela ação que a gente praticou com a outra pessoa é justa ou não. Porque às vezes também a gente sente raiva quando o nosso ego é ferido, né? O tal do orgulho. Aí a gente fica com raiva, que não foi o meu caso hoje. O meu caso, eu fiquei desesperada, porque eu não estava com aqueles documentos que ela queria ali naquele momento, e eu fiquei com medo de não poder mandar o dinheiro, porque é uma questão de saúde, o dinheiro precisava chegar no Brasil hoje. Então, eu fiquei com medo. Eu pelo menos penso que a minha reação foi por medo e por tristeza, por causa desse problema que eu estou vivendo com a minha filha, e eu não poder socorrê-la no momento que ela tá precisando. É uma emergência, E eu tinha que fazer esse depósito hoje. Era para ter feito ontem, mas aqui ontem foi feriado, foi carnaval. Então, ontem não pude. E é assim, entendeu? Então, defender injustiça, defender nós mesmos, nos protegermos. A gente pode ter uma crise de raiva por essas coisas, né? Defender outra pessoa, isso é racional. Agora, a gente preferir discutir, pôr a raiva para fora por algo trivial, isso aí é mais sobre o ego. Colocar a energia da gente sobre o ego é perda de tempo, que podemos gastar com outras coisas mais saudáveis, mais úteis na nossa vida, como sabedoria, por exemplo, como emoção, como inteligência emocional. Então, trabalhar as emoções primárias, subjacentes, como medo, tristeza, angústia, frustração. Então, trabalhar os sentimentos primários é uma maneira de diminuir a raiva habitual e cultivar um sentimento mais saudável e facilitar a nossa vida com ações ponderadas, né? Então, esse foi nosso tópico de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e também aprendido, né, o que significa raiva. E beijo no coração, fica com Deus, até nosso próximo encontro.